Papai. Vamos lá. Tela cheia para todo mundo? Tela cheia? Sim? Ninguém quer falar comigo? A tela está cheia? Tela cheia. Boa, obrigado. Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer aqui a presença de todos. O tema dado para mim foi doença do refluxo gastroesofágico, né? O Fernando escolheu a dedo, né? Porque é uma doença clínica atualmente. E na última discussão que a gente teve ano passado, o Tércio falou que praticamente vão abolir o tratamento cirúrgico da doença do refluxo. Aí eu fui fazer uma avaliação, uma revisão aí esse ano do que diferente tem se feito aí a respeito do assunto, e eu cheguei à conclusão que o Tércio tem razão, né? Hoje, praticamente, não se tem operado mais doença do refluxo. E é um tema que, assim, o paciente, quando ele chega para o clínico, o gastroclínico, ele nunca indica cirurgia. Quando chega para o cirurgião, a tendência é que ele indique cirurgia. Aí o Fernando pediu para eu apresentar essa aula, porque ele fala que eu sou um cirurgião clínico. Então, a tentativa é que a gente chegue ao meio termo, né? Ao meio termo a respeito do assunto e acabe indicando somente em casos específicos. Opa. Aí. Essa ilustração, esse slide, ele mostra para a gente a anatomia do esôfago e os mecanismos de defesa que o organismo tem para evitar que haja o refluxo. Então, a gente pode ver que o esôfago é um órgão, não sei se vocês acompanham a seta, é um órgão que se localiza em 3 regiões, né? Região cervical, torácica e abdominal, e que se localiza na região torácica posteriormente, junto ali à coluna. Anteriormente tem a traqueia e aqui o arco da aorta. Conforme vai descendo o esôfago, a gente encontra aqui, entre o tórax e o abdômen, o que a gente fala o hiato esofágico, que é onde se localizam os mecanismos de defesa ali do esôfago para evitar que haja o refluxo. Nada mais é do que o conteúdo gástrico indo em direção ao esôfago. Então, a gente tem alguns mecanismos de defesa. O ângulo de His, que é esse ângulo entre o esôfago e o estômago, a membrana freno-esofágica, a região aqui da musculatura junto aqui ao diafragma, a própria posição intraabdominal do esôfago, em que há uma pressão positiva nessa região, impedindo que haja o conteúdo, a volta, o refluxo do conteúdo do estômago para a região do esôfago. Então, com isso, na anatomia fisiológica, a gente tem alguns mecanismos que impedem que isso ocorra. E a perda desses mecanismos acaba ocasionando a doença do refluxo gastroesofágico. Então, vamos lá. A doença do refluxo é o distúrbio digestivo mais comum no mundo ocidental. A aula é importante, por quê? Porque nem só de trauma e de abdômen agudo inflamatório vive o cirurgião. A grande maioria de vocês, quando forem realizar consultório, atendimento ambulatorial, vão se deparar com pacientes com queixas de refluxo. Na verdade, não é só se deparar, é a causa mais comum de procura dos pacientes no consultório do cirurgião do aparelho digestivo e do cirurgião geral. Então, é importante que vocês saibam como lidar, tem muitas características peculiares dessa doença e que o cirurgião ele tem que ter o hábito de lidar. Não é só prescrever ali um antiácido, falar para ele não comer fritura e gordura e que está resolvido o problema. Tem muita coisa envolvida. A principal queixa dos pacientes é a pirose. Ela está presente em 24% a 40% dos adultos do Ocidente, que moram no Ocidente. É uma queixa super comum.
e que muitas vezes é que a gente acha que a prevalência é muito maior, porque muitas vezes o doente nem procura o tratamento. Ele pega um antiácido, toma e vai tocando a vida. A incidência, ela aumenta conforme a idade e é igual entre os sexos. Por que ela aumenta conforme a idade? Porque você vai perdendo aqueles parâmetros que eu havia dito no slide anterior. Você tem um enfraquecimento da musculatura, o esfíncter, ele perde a tonicidade, o paciente vai ganhando peso e você altera ali o ângulo de His, e com isso, conforme vai aumentando a idade, vai aumentando também a frequência dos pacientes com refluxo. Ele é muito frequente em gestantes, né? E aí tem algumas causas importantes, por que a gestante tem um refluxo. A causa mais comum é a alteração, é a ação direta dos hormônios da gestação no esfíncter inferior do esôfago, causando uma diminuição da sua tonicidade e o aumento da pressão intraabdominal por conta do feto, o aumento uterino. Isso acaba levando a um deslocamento dos órgãos para o abdômen superior, e você aumenta a pressão ali no estômago e, com isso, você facilita o refluxo do conteúdo gástrico para a região do esôfago. Existe uma relação direta entre o índice de massa corpórea e a incidência do refluxo. Quanto mais obeso o paciente, maior a incidência dos sintomas. Qual que é a patogênese do refluxo? Basicamente, a patogênese é o conteúdo, o refluxo anormal do conteúdo gástrico para o esôfago. E, geralmente, este conteúdo ele é ácido. E o esôfago é um órgão que ele não é preparado para receber ácido. E a hora que ele recebe ácido, ele se defende de forma mais variada, né? Então, ele muda a mucosa, ele altera a contração, e aí, a partir deste refluxo, é que você vai ter os sintomas. Então, um refluxo que é anormal, conteúdo anormal de ácido dentro do esôfago, vai acabar causando sintomas. E os sintomas eles estão diretamente relacionados ao tipo de lesão que o ácido vai causar diretamente na mucosa. E a principal causa do líquido voltar do estômago para o esôfago é por uma alteração da pressão do esfíncter esofagiano inferior. Quando você tem algum tipo de alteração, quer pela presença de hérnia de hiato, que leva o esôfago lá para dentro do tórax, ou por ação direta de alimentos ou medicamentos no esfíncter inferior do esôfago, você acaba tendo o refluxo e, com isso, os sintomas. E quando você tem este refluxo, quando você tem esse líquido voltando, você também vai ter alterações do peristaltismo. Como eu disse, o esôfago ele acaba reagindo das mais diversas formas. Então, ele acaba alterando o peristaltismo, ele perde o peristaltismo, ele tem um peristaltismo anormal. Então, você pode ter o esôfago em quebra-nozes, o doente tem dor torácica, ele pode, eventualmente, fechar completamente, você tem aquela sensação de engasgo, mesmo não tendo nenhum sinal obstrutivo. Então, os sintomas eles estão relacionados à resposta do esôfago frente à presença do ácido, tá? E existe um fator que também contribui, além da alteração do esfíncter esofagiano inferior, que é a presença de hérnia de hiato. E vocês vão ver mais para frente, eu vou falar um pouquinho de hérnia de hiato, que nem todo paciente com hérnia de hiato tem refluxo. Aquela descrição clássica de hérnia de hiato de 2 centímetros, ela não está obrigatoriamente relacionada à presença do refluxo em si. Vocês podem ir parando para a gente bater papo, conversar, né? Porque a aula tem vários aspectos que a gente vai abordar e, às vezes, acaba se perdendo aí no caminho. Qual que é o quadro clínico? O quadro clínico, o mais comum que o doente vai apresentar quando for ao consultório, ele vai vir reclamando que ele tem pirose, que ele tem azia, que de vez em quando ele regurgita, ele acaba de comer e sente que o alimento está voltando. Alguns apresentam até disfagia, exatamente por isso, porque em alguns casos o esôfago se contrai e o doente acaba entalando, a sensação de engasgo no meio da noite. Então, esses são os sintomas mais comuns. E em 70% das vezes, você faz o diagnóstico só com história clínica. Fala, pô, esse paciente aqui, ele tem um quadro típico de refluxo, eu vou eventualmente iniciar aí o tratamento e depois solicitar os exames. Mas também tem os pacientes que apresentam os sintomas que a gente fala assim, são sintomas atípicos. E esse doente, geralmente, ele não vem procurando o cirurgião ou o gastro. Ele vem encaminhado pelos especialistas. Então, o maior fornecedor de pacientes
para o gastrocirurgião ou para o cirurgião geral é o otorrino. Então, geralmente é o paciente que está lá com aquele pigarro, é o doente que vem com rouquidão, ou eventualmente o dentista vai fazer uma avaliação e ver que o dente, que a arcada dentária tem diversas erosões, ele acaba mandando para o gastro, ou eventualmente o pneumologista, o paciente que tem uma tosse crônica, que está investigando e o pneumologista acaba não encontrando nenhum fator que cause a tosse, ele acaba encaminhando, ou o doente que já tem uma asma e que tem uma piora do quadro de sibilância, esses pacientes também, a opinião acaba mandando para o consultório do cirurgião geral. Outro fornecedor de paciente é o cardiologista, né? É muito comum pacientes chegarem aí no pronto-socorro, geralmente à noite, com sintomas típicos de infarto, com uma dor no peito lancinante, e realizam todos os exames, avaliação cardiológica, enzimas, ecocardiograma, e que não tem nenhum tipo de alteração cardiológica. E a causa da dor torácica é o refluxo. Então, esses são considerados os sintomas atípicos, aquele que você vai imaginar que tem refluxo, mas que não vai conseguir fazer o diagnóstico baseado apenas na história. Eu deixei esse quadro aqui, esse slide, para mostrar o porquê que o otorrino ele é um grande fornecedor de pacientes. Porque o refluxo gastroesofágico ele pode chegar a ser tão grave que ele leva a esse tipo de alteração das cordas vocais. Ó. E o paciente geralmente vai no otorrino ou com a queixa de um pigarro muito importante, às vezes até tosse, aquela tosse irritativa na região da garganta, uma rouquidão. Aqui do lado é uma laringoscopia considerada normal, e aqui olha a deformidade, o edema que tem aqui na pega vocal, um doente que tinha sintomas atípicos de doença do refluxo. Como é que eu faço o diagnóstico? O primeiro exame que você vai solicitar é uma endoscopia digestiva alta. A endoscopia vai dizer para você se o doente tem refluxo ou não? Não, ela não vai dizer, mas ela vai te dar achados indiretos. E qual que é o principal achado indireto? É a presença de esofagite, né? A esofagite ela pode ser não erosiva ou ela pode ser erosiva. A erosiva ela já está relacionada já ao grau C e D da classificação de Los Angeles para a esofagite, mostrando que o refluxo é um refluxo mais importante. Então, existe uma escala evolutiva no doente que tem refluxo. Então, o principal achado é a esofagite. Mas é importante lembrar que mesmo aquele doente que você vai lá, tira a história e fala, não, esse doente tem refluxo gastroesofágico, ele tem 50% de chance de vir com uma endoscopia normal ou com uma endoscopia que vai lá e vai fazer uma pangastrite. Aí você vai dizer para o doente, não, você não tem nada, você tem uma gastritezinha leve? Não. Esse doente tem um quadro clínico típico, é um doente que não tem um achado endoscópico compatível com esofagite, que fecharia o diagnóstico, mas que tem a doença do refluxo e precisa ser melhor investigado. E a endoscopia, ela também mostra as complicações da doença do refluxo. E as principais complicações são a esofagite erosiva. Quando você tem erosão, já é considerado como uma complicação da doença do refluxo, uma agressão muito importante ali da mucosa esofágica. O esôfago de Barrett, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas basicamente o esôfago de Barrett é quando o esôfago, na tentativa de se defender, ele vai mudando a sua mucosa, se transformando numa mucosa gástrica, né? Então, é considerado uma das complicações mais importantes e que precisa um tratamento diferenciado em relação ao tratamento comum que a gente faz aqui para a doença do esôfago. E necessita um acompanhamento mais de perto, tá? E as estenoses. Faz muito tempo que eu não vejo uma estenose péptica decorrente de refluxo. As estenoses e as úlceras, né? Faz muito tempo. E diminuiu mesmo a incidência de estenose esofágica. Que o paciente tem acesso rápido ao antiácido, ao omeprazol, bloqueador, e mesmo não resolvendo o problema de refluxo, você evita ali, na grande maioria das vezes, a formação de estenose. E a estenose, vocês também vão ver, tem um caso aqui para mostrar para vocês, a estenose ela também requer um tratamento diferenciado. Não adianta dar bloqueador, omeprazol, pantoprazol para o doente com estenose, porque o bloqueador
ou inibidor de bomba, ele não vai resolver o problema da estenose, ele não dilata o esôfago, né? Então, você vai precisar de um tratamento mais invasivo no caso da estenose péptica. Perguntei na semana passada, Vinícius deu aula, para quem estava aqui, a utilização do esofagograma da neoplasia de esôfago. Você vê que não se utiliza mais, né, esofagograma na neoplasia de esôfago. Mas na doença do refluxo complicada, ele ainda tem a sua utilização. Você não consegue, só com a tomografia, identificar, por exemplo, o tamanho exato de uma hérnia de hiato. Então, aqui tem um exemplo bem importante, aqui, ó, paciente com uma hérnia de hiato vista no esofagograma. Não sei se vocês estão acompanhando a seta ou se os residentes estão acompanhando aqui, ó, a presença da hérnia de hiato. Ó. Isso aqui é o esfíncter inferior do esôfago e aqui, ó, é o estômago que subiu. Tá? É a hérnia de hiato aqui, vista muito bem pelo esofagograma. E aqui do lado é uma estenose péptica decorrente de refluxo. O paciente vem, o esôfago está aqui, e aqui vem a estenose, o estreitamento. Essa estenose péptica ela é diferente do paciente. O paciente tem aquele sintoma de disfagia, tudo, e você tem que eventualmente descartar se é uma neoplasia ou não. A endoscopia muitas vezes não vai descartar, porque a endoscopia vai chegar no ponto proximal ali da estenose, mas não vai conseguir progredir abaixo para você ter uma avaliação. E aqui o esofagograma ele tem uma função importante, porque aqui você vai ver que tem uma irregularidade que ele tem um estreitamento que ele é regular. Não tem aquela irregularidade, aquela imagem que vocês ouvem falar em maçã mordida, que tem dos dois lados aqui, totalmente regular. Aqui não. É uma estenose que ela segue a linha aqui do esôfago. Tá? Essa aqui é uma estenose péptica benigna, muito bem diagnosticada pelo exame contrastado. Vamos falar um pouquinho de hérnia de hiato, né? A hérnia de hiato ela tem uma classificação de acordo com o eixo que ocorre a herniação, o conteúdo e a quantidade desse conteúdo. Então, ela pode ser classificada em tipo 1, 2, 3 e 4, conforme essa ilustração aqui. Tá? Tipo 1 é aquela hérnia que ocorre pelo hiato transesofágico, em que o que sobe é o esfíncter inferior do esôfago e parte do estômago. Tá? Essa é a hérnia hiatal tipo 1 clássica, que vocês vão encontrar em muitas endoscopias que vocês vão pegar aí no consultório, que vocês vão fazer, no ambulatório. Tá? Esta é a hérnia de hiato clássica. O tipo 2 é aquela em que há uma herniação paraesofágica. O esfíncter está aqui na região do hiato, né? O hiato esofágico está aqui, e o que hernia é o fundo gástrico. O tipo 3 é aquele que tem uma herniação junto ao hiato esofágico, em que você hernia tanto o esfíncter esofagiano inferior como o fundo gástrico. É uma combinação das duas que herniam aqui, mas pelo hiato esofágico. Tá? E o tipo 4 é aquela que hernia mais de 2/3 do estômago, também na região paraesofágica. E aí vocês vão perguntar, todas essas hérnias dão refluxo? Não. A tipo 2, desculpa, que é a hérnia que é só paraesofágica, ela não tem relação com refluxo. Por quê? Porque o esfíncter esofagiano inferior está na altura do hiato e está preservado. As outras 3 hérnias de hiato, elas estão relacionadas ao refluxo gastroesofágico. Tá bom? Deu para entender? Como é que eu confirmo, então, o diagnóstico, né? Eu faço o diagnóstico pelo quadro clínico, o doente tem aquela história típica, posso eventualmente até medicá-lo, aí eu faço a endoscopia mostra sinal indireto de que tem refluxo, mas também tem endoscopia que vai vir normal e eu não vou conseguir fechar o diagnóstico. Como é que eu fecho o diagnóstico? Eu fecho o diagnóstico pela pH-metria. Né? O que é uma pH-metria? pH-metria que a gente solicita é um exame em que o paciente ele vai ser monitorado por 24 horas e que tem o objetivo de
nessas 24 horas, detectar qual que é o pH que permanece ali no esôfago inferior, ali na porção distal do esôfago. Então, para isso, para quem nunca viu como se faz uma pH-metria, o paciente ele vai, é um procedimento que é feito via ambulatorial, o paciente vai lá no laboratório, é passado uma sondinha, que é uma sonda fininha, vocês vão falar, é uma sonda que vai passar via nasointeral, vai passar pelo nariz, e o probe, tem um probe na ponta que ele é locado mais ou menos de 2 a 3 centímetros acima do esfíncter esofagiano inferior. Então, você deixa esse probe ali nessa posição e aquele probe ele vai mandando a acidez ou não, vai mandando o pH em 24 horas, que fica registrado no computador que vai com o doente. Tá? E aí, em 24 horas, é retirado este mecanismo e é feita uma leitura de quanto tempo esse paciente ficou com pH abaixo de 4, se ele tem relação com os sintomas ou não, se os sintomas aparecem ou se o refluxo está relacionado à posição ortostática ou não, se piora quando come, se piora quando deita, se tem episódios durante o sono. Então, ele vai dar um mapeamento de 24 horas do pH do doente no esôfago inferior, tá bom? Quando é que você indica a pH-metria? Você vai indicar para todo mundo? Não, você não vai indicar para todo mundo. A grande maioria dos doentes vai vir com diagnóstico de refluxo, a endoscopia vai sugerir que tenha refluxo, você vai tratar e vai melhorar e vai seguir a vida. Mas tem pacientes que você vai olhar e falar, não, aqui eu preciso estudar melhor esse doente. Quem são os pacientes? Os pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso. O paciente que tem doença do refluxo, você faz o tratamento medicamentoso e ele volta para você e diz que não melhorou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não bate. Então, você precisa confirmar se esse doente realmente tem refluxo gastroesofágico ou não. Não melhorar com o tratamento clínico não é uma opção para o paciente que tem doença do refluxo, tá? Agora, tem aquele paciente que você dá o medicamento, ele melhora, mas ele não consegue ficar sem o remédio. Às vezes tem paciente que você suspende e no outro dia ele volta com os sintomas. É a recidiva dos sintomas depois que termina o tratamento. Este paciente ele tem que ser estudado, porque esse você sabe que tem refluxo, porque ele melhorou com o tratamento, mas você precisa quantificar o refluxo para saber se ele não é um paciente que você precisa aumentar a dose, precisa operar, precisa fazer alguma coisa diferente. Para o paciente que você vai indicar cirurgia, jamais indique uma cirurgia para o tratamento de refluxo sem uma pH-metria, tá? Vai ser muito comum os residentes virem ali atrás dos chefes, vamos fazer uma cardioplastia aqui, como é que é? Esse paciente aqui tem refluxo típico, eu dei o remédio, ele não melhorou e eu acho que tem que operar. Não opere um doente sem uma pH-metria, mostrando para você que esse paciente tem um refluxo patológico, tá? E para o doente com sintoma típico, né? Aquele paciente que o otorrino mandou para você, você vai fazer o tratamento clínico, aquele que você não sabe se é o diagnóstico ou não, o otorrino vai encaminhar para você porque o doente está rouco e ele não conseguiu resolver, ele acha que é refluxo. Ou ele vai encaminhar, o pneumo vai encaminhar para você porque o doente tem uma tosse que não melhora. Aí você faz você vai perguntar para esse doente, você tem queimação e azia? E muitas vezes ele não tem, ele só tem sintoma típico. Aí você vai tentar tratar, você trata um pouquinho com omeprazol, você trata um pouquinho com pantoprazol, pede para ele orientar a dieta, e você vai ver que ele não vai melhorar de maneira efetiva. Esse doente precisa de uma pH-metria. Doente com sintoma atípico, que você iniciou o tratamento e ele não melhora, e a grande maioria não vai melhorar de maneira completa, precisa de uma pH-metria para você fechar o diagnóstico e, eventualmente, indicar um outro tipo de tratamento. Então, o que faz a pH-metria, né? Isso aqui é um resumo do que ela analisa para ver se o doente tem refluxo patológico ou não. Porque o objetivo da pH-metria é esse. Porque refluxo todos nós temos, né? Você pegar aqui na sala e perguntar, na última semana, quem teve aí
pelo menos um episódio de refluxo, uma queimação, uma azia ali, pirose, você vai ver que quase todo mundo teve, né? Todos nós temos algum grau de refluxo. O que a gente precisa saber é se esse refluxo é fisiológico ou se ele é patológico. E o objetivo da pH-metria, baseado em algoritmo, em números, né, no organograma e definir ali o número correto, é dizer se, olha, este refluxo aqui é um refluxo fisiológico, tranquilo, segue a vida. Não, esse refluxo é um refluxo patológico e você precisa seguir esse doente e fazer um tratamento ali de longo prazo. Então, o que faz a pH-metria? Ela vai ver quantos episódios de refluxo que o pH é menor do que 4, pH ácido. Vai monitorizar por 24 horas. E aí tem os componentes lá que você vai ter a numeração que chama índice de Demister. Então, vai ver a porcentagem de tempo que o pH é menor que 4, a porcentagem de tempo que você tem pH ácido quando está em pé, quando está deitado, quantos episódios de refluxo, com mais de 5 minutos você tem, e quantos episódios de refluxo longo, que é aquele mais de 10 minutos o paciente tem. E baseado nesses dados, você vai ter um número, que é o índice de Demister. Esse número ele é considerado normal até 14,72. Se tiver acima disso, o paciente tem um refluxo que é chamado de refluxo patológico. E aí você fecha o diagnóstico que o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. Você vai falar assim, pô, você falou de pH-metria, mas você não falou de manometria, né? É obrigatório fazer os dois juntos? Eu diria que sim, porque para você colocar aquele probe lá a 3 centímetros do esôfago inferior, do esfíncter esofagiano inferior, desculpa, você precisa saber aonde que está o esfíncter. E como é que você faz para saber? Você faz a manometria. Fazendo a manometria, você vai ver que aquela região ali tem uma pressão aumentada, portanto, é onde está localizado o esfíncter inferior do esôfago. Você puxa a sondinha da pH-metria 3 centímetros acima e assim você inicia o exame de pH-metria. Então, a primeira coisa, a manometria ela serve para você posicionar o prober da pH-metria. Primeira coisa importante. E segundo, para você avaliar a pressão do esfíncter esofagiano inferior ou não, para ver se ela está alterada ou não está alterada. Lembrando que 40% dos pacientes que têm refluxo patológico têm pressão normal do esfíncter esofagiano inferior. Mas os outros 60% têm o que a gente fala uma hipotonia do esfíncter esofagiano inferior. E quem mede essa hipotonia não é a pH-metria, é a manometria esofágica. E talvez a mais importante função da manometria é saber se o esôfago tem a função dele preservada, se ele tem uma contratilidade adequada, se ele tem o espasmo, se tem espasmo difuso, se é um esôfago em quebra-nozes, ou se ele perdeu a motilidade. Por que isso é importante? Porque se você indicar um procedimento cirúrgico, que é a cardioplastia, você vai apertar ali a região do esfíncter, e você tem um esôfago que é doente, que não tem uma motilidade adequada, você vai ter sérios problemas no pós-operatório. Porque o doente vai entalar, o doente vai ter uma disfagia absurda. Por quê? Porque o esôfago não contrai, não tem uma motilidade adequada. Tá? Então, talvez a função mais importante da manometria é avaliar a função, a motilidade do esôfago antes de você indicar a cardioplastia, que é a cirurgia que se faz para tratar a doença do refluxo. Evite armadilhas, né? E aqui é importante, eu assisti a aula do Dr. Ari, que é um dos maiores estudiosos de realização de exame funcional. É o que mais realizou no país. E ele fala assim, o exame funcional, ele é um entusiasta do exame funcional, e ele diz, o exame funcional, ele traz alívio para o cirurgião, porque ele evita que o cirurgião caia em armadilha. E olha, nós vivemos uma época, eu, Tércio, Fernando, em que se indicava muito cirurgia para a doença do refluxo.
E muitos de nós caímos em algumas armadilhas. E quais são as armadilhas? Primeiro, aquele doente que vem para você muito sintomático. Muito sintomático. Doente que, olha, tem sintoma, você dá remédio, ele não melhora. O paciente vem e fala, melhorei um pouquinho, depois volta tudo de novo. O paciente que é muito queixoso de doença do refluxo. Este doente precisa de uma pH-metria. Primeiro, para confirmar o diagnóstico. E segundo, olha, não é um refluxo fisiológico, para ele fazer, para você identificar o diagnóstico diferencial. Vocês vão ver que tem vários aqui. Então, é fundamental nesse doente que é muito queixoso de refluxo que você faça o exame funcional. E aí é tanto a pH-metria como a manometria. E aí, doutor Ari, ele fala que os sintomas, doente que tem refluxo, não obrigatoriamente a doença, mas que tem sintomas de refluxo, pirose e tal, ele pode ter, na escala evolutiva, algumas situações. Primeiro, ele pode ter a pirose funcional. O que é a pirose funcional? É aquilo que a gente tem. Uns mais, outros menos. Sintomas de refluxo. Então, ele tem azia, queimação, às vezes com uma frequência mais alterada, às vezes por conta da alimentação, ele tem simplesmente uma pirose funcional, que você trata com um antiácido apenas e que resolve o problema. Ou o contrário, é o doente que ele não tem um refluxo tão importante, mas o pouco de refluxo que ele tem, o esôfago ele é hipersensível. Então, ele tem sintomas muito intensos, mas com refluxo fisiológico. Então, este doente também precisa de uma abordagem diferente. E aí, sim, os próximos, que é a doença do refluxo não erosiva, erosiva e a complicada, esses sim caem naqueles pacientes que precisam, que têm a doença do refluxo e que precisam de um tratamento específico para este quadro de refluxo, tá? O que conta também? A maioria dos pacientes, o que é o padrão para você quando você solicita uma endoscopia num doente que tem refluxo? O padrão é esse tipo de endoscopia aqui. É o paciente que tem uma esofagite grau A, uma esofagite não erosiva, discreta, mas que tem esofagite e que tem uma hérnia de 2 centímetros. E aí tem um trabalho que ele fez clássico, pegando só esse tipo de doente. E aí é uma armadilha, porque nós operamos muito no passado esse tipo de doente. É um doente que você, na época, diagnosticava como doença do refluxo patológico, não se tinha um acesso tão fácil como hoje à pH-metria, você fazia o tratamento clínico, o doente não melhorava e você operava, e muitas vezes não resolvia o problema do doente. Tá? E ele fez um trabalho clássico lá na HC, que ele pegou só esse tipo de doente, e ele obteve como resultado que metade desses doentes não tinham um refluxo patológico, tinham apenas um refluxo fisiológico, mesmo tendo uma esofagite grau A e uma hérnia de hiato de 2 centímetros. Então, obviamente, esta metade ela não tem indicação cirúrgica. Ela tem uma indicação de tratamento clínico. A partir desse acesso à pH-metria, caiu-se drasticamente a indicação de cirurgia na doença do refluxo. Como é que a gente monitora, então? Quero monitorar esse doente, eu quero ver como é que faz. O exame padrão ouro ainda é a pH-metria, porque o refluxo mais comum é o refluxo ácido. Então, a pH-metria, ela serve exclusivamente para você monitorar o paciente que tem refluxo ácido, saber se o doente tem um refluxo ácido patológico, tá? É o exame mais comum, é um exame barato, mas às vezes é o exame que não vai resolver o seu problema. Às vezes você faz a pH-metria e o doente tem um refluxo que é considerado fisiológico, e mesmo assim ele ainda tem alguns sintomas e que você precisa descartar se ele ainda não tem refluxo. E aí você lança a mão do quê? Da impedância pH-metria. Ela serve tanto para refluxo ácido como não ácido, e ela serve principalmente para o refluxo gasoso. Aquele doente que chega no seu consultório e que tem eructação. O principal sintoma dele é a eructação. Ele sente voltar o gás. A pH-metria não vai pegar esse tipo de refluxo. Quem vai pegar é a impedância pH-metria. Ela é mais cara, ela é pouco achada principalmente no SUS, que é o meio que a gente trabalha, mas ela serve para esse tipo de doente. Quando é que você indica? Quando você tem doença do refluxo que não responde ao tratamento clínico,
No doente que tem sintoma atípico, você faz a pH-metria, ela é normal, e o otorrino está lá brigando com você que ele fez uma laringoscopia daquela que eu mostrei para vocês. Fala, olha aqui a laringoscopia aqui. Não é possível que ele não tenha refluxo. Então, você faz a impedância pH-metria. E no terceiro caso, aquele que eu falei para vocês, é o doente que tem como queixa principal lá no consultório que ele está com eructação. Ele só gás, só está subindo gás. Esse doente precisa de uma impedância pH-metria. Qual que é o diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial aqui mesmo no doente que tem ali aqueles sintomas é o paciente com síndrome do intestino irritável. A gente tratou muito ali paciente do síndrome do intestino irritável, né, antigamente. Hoje se fala pouco de síndrome do intestino irritável, depois que se descobriu a intolerância à lactose, né? Mas é basicamente aquele doente que tem sintoma de refluxo e tem distensão abdominal, muito relacionado à parte alimentar, a leite, ao glúten. O paciente tem sintoma de refluxo, mas o sintoma está relacionado muitas vezes à má digestão. Então, é um diagnóstico diferencial. E se você faz pH-metria neste doente, a pH-metria vem com refluxo, mas um refluxo fisiológico. Doente que tem acalásia, né? O doente que tem acalásia, que é uma hipertonia do esfíncter inferior do esôfago, a gente vê pouco também depois que praticamente erradicaram a doença de Chagas, mas a gente via muito antes a acalásia. O doente tem ali aquela disfagia, o alimento fica parado no esôfago, fermenta e dá sintomas de refluxo. E é um diagnóstico diferencial que tem que ser feito, tá? Sintomas de colilitíase, é super comum o paciente chegar com quadro de colilitíase, altera ali o quadro digestivo e aí ele também tem azia, tem pirose e é importante sempre quando você for investigar esse doente ali com endoscopia, pedir um ultrassom para ver se esse doente não tem pedra na vesícula, tá? A insuficiência coronariana, né? Eu já havia dito para vocês, muitos pacientes vão no pronto-socorro com quadro de dor torácica, dor pré-cordial, pode ser refluxo, mas também pode ser alguma insuficiência coronariana. E os distúrbios psiquiátricos, já sabe, tem muitos trabalhos que mostram isso, que os pacientes que têm quadro de ansiedade têm sintomas de refluxo, palpitação, aquela dor no estômago como se fosse um vazio, que muitas vezes é taxado de refluxo e é um quadro de ansiedade, síndrome do pânico, e que também tem que ser tratado. Quais são as complicações da doença do refluxo? Eu já disse, esofagite erosiva, estenose péptica, eu vou mostrar para vocês na sequência, né, um quadro de estenose péptica, a gente vê pouco, ultimamente, ali quadros de estenose, mas eventualmente pode ser que apareça, né? O esôfago de Barrett, que é a complicação mais comum e que merece um tratamento especial. Tem uma aula só de esôfago de Barrett. Já aviso que os endoscopistas estão pondo a mão aí nesse meio nosso ali, porque nós viemos também de uma época, eu, Fernando e o Tércio, de que esôfago de Barrett é igual cirurgia. Hoje isso mudou, isso não é verdade mais. Antigamente era indicação absoluta, né? As outras ainda se questionava muito, mas esôfago de Barrett era indicação e isso mudou. E se operava por que esôfago de Barrett? Porque tinha uma predisposição a evoluir para adenocarcinoma. Nós vimos na aula passada, né, que o adenocarcinoma ele vem superando o carcinoma espinocelular de esôfago e é exatamente a principal causa do adenocarcinoma é a doença do refluxo. Pacientes que têm pneumonia aspirativa, isso principalmente em crianças, é muito mais comum em crianças, que tem ali o quadro de pneumonia aspirativa, indicação de você realizar a cardioplastia, a correção do refluxo, e os pacientes que têm ali lesões de cordas vocais e lesões dentárias, que você faz o tratamento clínico e não melhora, e geralmente não melhora mesmo. Os sintomas otorrinolaringológicos, eles não têm uma boa resposta ao tratamento convencional para a doença do refluxo. E muitas vezes você precisa indicar cirurgia. Aqui é um quadro de subestenose péptica aqui, né? Então, lembra que eu falei que o probe fica ali 3 centímetros, 3, 4 centímetros aqui, porque é aqui que ocorre a principal exposição do esôfago aqui ao ácido, tá? Então, aqui a gente vê aqui uma
estenose péptica. Aí você vai fazer uma endoscopia. O endoscopista, ó, seta está aqui, o endoscopista vem com endoscopia aqui. Aí ele não consegue passar daqui. Então, você precisa saber qual que é o tamanho dessa estenose, né? Se é uma neoplasia ou não. Muitas vezes o endoscopista experiente olha e fala, não, isso aqui é péptica. Mas, às vezes, é difícil você descartar, você não chegou lá. E aí você vai precisar de um exame contrastado para você ver a extensão até onde vai, para ver se tem irregularidade ou não. E aqui, ó, você mostra a mesma coisa que eu mostrei na outra foto. Ó. Aqui é uma estenose, ó, bem importante, mas é uma estenose regular. Como é que eu trato esse doente? Eu vou lá e faço uma cardioplastia aqui? Não, né? Porque se eu fizer uma cardioplastia aqui, eu tenho uma obstrução aqui, a outra aqui criada pela cardioplastia. Então, não é assim que você vai tratar. Eu trato só com omeprazol? Não, o omeprazol não vai resolver o problema dessa estenose aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dilatar. Essa aqui é uma estenose que responde muito bem à dilatação. Dou o omeprazol, o pantoprazol e faço a cardioplastia. Ok? É assim que você trata a subestenose péptica. Como é que eu trato esse doente? Isso é o que vocês mais vão prescrever, é o que vocês mais vão fazer no consultório. Tratar paciente com doença do refluxo, tratar paciente com gastrite. É assim que vocês... É o que vocês vão... É o beabá do cirurgião geral. Primeira coisa, você vai falar para ele comer fracionado, obviamente, né? Se você come em pequenas quantidades, você não enche o estômago lá e você, já que você não enche, você diminui a chance do líquido voltar. Então, fracionar a dieta. Isso é uma condição básica para o doente mudar o estilo de vida. Evitar alimentos que vão agir diretamente ali no esfíncter esofagiano inferior. Basicamente, gordura, pimenta, chocolate, o café. Existem alguns medicamentos que agem no esfíncter esofagiano inferior, principalmente as xantinas, tá? Então, elas agem ali diminuindo a pressão. Então, tem que evitar alguns alimentos e evitar alguns medicamentos, tá? E, obviamente, o doente não pode comer e ir lá deitar. A questão é física, né? Se eu comi, deitei com o meu estômago cheio, o líquido vai voltar, né? Está em decúbito dorsal horizontal, o líquido vai voltar, vai aumentar ali a pressão do líquido em cima do esfíncter esofagiano inferior, e o doente vai acordar com dor no peito, sufocado, com sensação de azia. Primeira coisa, a primeira orientação é essa: você precisa mudar o seu estilo de vida. E aí eu vou entrar no tratamento medicamentoso, né? E aí a gente tem um arsenal de medicamentos que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar desde antiácidos, naquele paciente que tem uma endoscopia que ela é normal, mas que tem ali os sintomas leves ou até moderados, mas que não tem erosão, mesmo não tem esofagite, né, tanto erosiva como não erosiva, é uma endoscopia normal, que você vai olhar, o paciente tem sintoma, eu vou dar para ele ali um antiácido comum, ou, eventualmente, um bloqueador H2. Né? Então, o que a gente usa hoje, não tem mais a ranitidina, a gente usa a famotidina no doente que tem sintoma leve com endoscopia normal. Agora, no doente que tem sintomas mais importantes, que tem uma alteração na endoscopia, aí você usa um inibidor de bomba de prótons. E aí tem vários, né? O que o doente tem acesso ao SUS é o omeprazol, mas a gente pode usar o pantoprazol, o esomeprazol. Ultimamente a gente tem utilizado o Dexilante, que é dose única, o doente não precisa tomar em jejum, tá? Mas o tratamento, ele tem que durar aí mais ou menos uns 2 meses. Você trata esse doente ali por 60 dias, e aí você vai ver o resultado. E o resultado ele tem que ser visto tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista endoscópico, principalmente no doente que tem esofagite erosiva. Você quer saber se ele melhorou clinicamente e se aquela erosão, que é considerada uma complicação, ela foi tratada. O que a gente observa é que a esofagite, nesses pacientes que tratam ali por 60 dias, ela melhora em até 90% dos casos, e os sintomas também. No doente que tem refluxo patológico e você faz o tratamento clínico, 80% a 90% dos pacientes vão melhorar com o tratamento clínico, tá? Só que tem aqueles pacientes que não conseguem ficar sem o remédio. E aí você vai ter que fazer o tratamento por um período crônico, porque é o paciente que vai tomar o omeprazol ali por um período, 1 ano, 2 anos ali de omeprazol, porque senão ele fica sem o medicamento, tá? E às vezes você precisa aumentar.
O que a gente considera uma dose alta de omeprazol? 80 a 120 miligramas. E a gente usa a dose alta quando está na vigência de complicação. Erosão, úlcera, né, estenose, a gente acaba utilizando de 80 a 120 miligramas, tá bom? E igual eu havia dito para vocês, você entra com o tratamento clínico, você até tem melhora dos sintomas extraesofágicos, mas a manutenção dessa melhora no longo prazo ela é pequena. E talvez seja este tipo de doente, os doentes que são candidatos ao tratamento cirúrgico. Cirurgia, né? Quando é que eu indico a cirurgia? Basicamente, assim, eu só posso indicar com uma pH-metria com refluxo patológico. Esse é o primeiro ponto, né? Mas mesmo com refluxo patológico, eu estou tratando clinicamente, o doente melhorou, ok, não preciso indicar. Para quem que eu indico? Primeiro, para aquele doente muito jovem, que está precisando do omeprazol ali por um período crônico, não fica sem. Tem pH-metria com refluxo patológico, você fez a manometria, tem uma motilidade adequada, ok, vamos tratar esse doente de maneira cirúrgica, porque eu não vou deixar um paciente jovem com 40 anos de uso de omeprazol. O omeprazol não dá câncer ainda, tá? A pessoa fala, dá câncer. Não tem nenhum trabalho comprovando que dá câncer, mas ele tem efeito colateral. O ácido no estômago, ele tem a sua função, ele é importante. Então, se você puder evitar que o seu doente tome omeprazol o resto da vida, é melhor. Então, no doente jovem, que é dependente do inibidor de bomba, você é um forte candidato ao tratamento cirúrgico. Nos pacientes que têm sintomas torácicos, tem hérnia de hiato, aquele paciente que tem dor no peito, não melhora com o tratamento clínico, é um ótimo candidato. Não é hernia de hiato de 2 centímetros, não. É aquela hérnia de hiato importante, 3, 4 centímetros, tem refluxo. Esse doente, ele se beneficia muito do tratamento cirúrgico, tá? Na esofagite de refluxo complicada principalmente com quadro de estenose e ulceração, não na erosiva. A erosiva você ainda consegue tratar bem de maneira clínica, mas naquele doente que tem úlcera esofágica, naquele doente que tem estenose péptica, é um bom candidato. Nas lesões de prega vocal, né, de corda vocal, esse doente é um forte candidato ao tratamento cirúrgico, porque geralmente esse doente não responde bem ao omeprazol ou pantoprazol, e geralmente, quando o otorrino manda para você, ele já fez o tratamento, né? Hoje os otorrinos, eles já fazem o tratamento, com dexilante, com pantoprazol, esomeprazol, e aí o doente não melhora e ele acaba mandando para o cirurgião, e você fica meio já sem recursos, porque o doente já tratou, já tomou de tudo, e está lá com rouquidão, disfonia, tudo por conta da lesão de prega vocal. E essa lesão de prega vocal está relacionada a câncer de laringe, tá? Então, nesse tipo de doente, esse doente é um bom candidato ao tratamento cirúrgico. E eu digo para vocês que o melhor paciente para você operar é aquele doente que vem com refluxo patológico, com pH-metria confirmando, com manometria com esfíncter esofagiano inferior, com hipotonia do esfíncter esofagiano inferior, com motilidade preservada, você dá o remédio, ele fica ótimo, e a hora que você tira o remédio, ele volta aos sintomas. Este doente é o doente ideal para você operar. É o doente que responde ao tratamento clínico, mas não fica sem ele. Não opere o doente que não responde ao tratamento clínico. Doença do refluxo tem que responder ao tratamento clínico. Se não responde ao tratamento clínico, existe alguma outra situação ali que você precisa saber qual que é. A cirurgia que a gente utiliza é a cirurgia de Nissen, que é a fundoplicatura feita por vídeo a 360 graus. O paciente é uma cirurgia de médio porte, relativamente simples, desde que o paciente não tenha complicações do esôfago ali. Ela é mais complicada quando tem estenose péptica, ela é mais complicada quando tem um Barrett, é um doente que está há muito tempo com refluxo, então tem aderência, tudo ela é mais complicado em relação a isso. Mas, na grande maioria das vezes, você opera, uma horinha de cirurgia, alta no primeiro pós-operatório, melhora imediata dos sintomas. O doente que tem refluxo, você faz a cardioplastia, no outro dia ele olha para você e falou, acabou, eu não tenho mais refluxo, melhorou. E é assim mesmo que funciona. E o paciente que volta ao trabalho aí em 15 dias está voltando ao trabalho, tá bom? Essa aqui é uma ilustração
tem um vídeo ali, mas eu não vou passar para vocês hoje, é um vídeo relativamente longo, vai pegar tempo, eu quero falar um pouquinho de Barrett. E aqui, ó, essa é a válvula, você passa o fundo gástrico posterior e faz uma válvula de 360 graus. Não esquecer de fechar aqui o hiato, ó. A gente geralmente dá 1 ponto em X, não dá 3 pontos, porque senão dá estenose, mas isso aqui é um exemplo ilustrativo aqui para vocês. Vamos lá. Resolve, né? Porque o que os clínicos eles debatem, levantam o trabalho, porque os clínicos são estudiosos, né? Então eles olham e falam assim: beleza, você operou o paciente de doença do refluxo, você resolveu o problema dele? Não tem recidiva do refluxo? A longo prazo está resolvido, porque o que se passava para o doente é: ó, você vai ter que ficar usando o remédio o resto da vida, beleza? Você vai operar e vai estar livre do remédio. É verdade? Não, isso não é verdade. Tá? E aqui já começa aqui. Os trabalhos mostram que depois de 5 anos, metade dos pacientes ficam sem medicação. Pô, que número bom, né? Mas a outra metade precisa voltar a tomar remédio. Você tem recidiva dos sintomas em quase metade dos doentes, tá? Então, são vários trabalhos que mostram isso. E esses trabalhos também são responsáveis pela diminuição das indicações cirúrgicas. Então, hoje se limita a isso. Quando você tem complicação importante, quando você tem sintomas atípicos, aí sim, ó, melhora de 70% a 90% dos sintomas atípicos, e aí raramente o doente, quando tem recidiva do refluxo, volta a ter sintoma atípico, tá? E é importante que vocês saibam, até para passar para o doente, que ele não está livre da doença para o resto da vida. Ele pode voltar. Se ele ganhar peso, se ele mudar os hábitos de vida, ele pode voltar a ter refluxo, tá? Eu terminei aqui a aula de doença do refluxo. Eu vou passar 10 minutos para vocês. Eu quero falar um pouquinho de Barrett, porque mudou aí o conceito, mudou algumas coisas do conceito ali de indicação cirúrgica. Então, eu vou passar rapidamente para vocês. Eu deixei mais ou menos preparado aqui. Rapidamente, o que é a doença de Barrett? Nada mais é do que uma proteção que o esôfago tem em relação ao ácido, né? O que ele faz? Ele substitui o epitélio normal dele, que é o epitélio escamoso, por um epitélio colunar, que é o epitélio do estômago. Com isso, ele acaba protegendo. Então, o que acontece? E o que é comum chegar no consultório? A gente imagina que o doente de Barrett é aquele... O doente de Barrett, na verdade, é aquele doente que tem um refluxo gigante. É isso mesmo, refluxo absurdo. Você vai lá na pH-metria, aquelas pH-metrias estouradas, de Mister de 100, de 90, tal. Essa é a vida crônica do doente que tem Barrett. Mas quando ele chega para você com Barrett, ele não chega com sintomas, muitos sintomas. Por quê? Porque o epitélio já se acostumou. É um epitélio gástrico já. Então, o doente tem refluxo, ele não é tão queixoso de azia, de queimação, nada. E tem lá o Barrett ali, porque ele mudou, ele se adaptou ao epitélio. Isso não quer dizer que é bom, porque este epitélio tem uma chance, dependendo da biópsia que for realizar, uma chance grande de ter neoplasia, tá? Então, você vê, 10 a 12% dos doentes com refluxo vão ter Barrett, né? Então, é uma porcentagem grande, já que é uma doença altamente prevalente. Então, você ter 10% dessa população com Barrett é uma proporção muito alta, tá? E o Barrett hoje ele é classificado em dois: o Barrett curto, que é aquele de 3 centímetros, o Barrett longo é aquele com mais de 3 centímetros, tá? E geralmente quem tem é os homens brancos acima de 50 anos. É o tipo americano, né? O peso, acima de 50 anos, né? E que acaba tendo refluxo, acaba tendo doença de Barrett. E a doença de Barrett, ela pode ser a doença de Barrett sem displasia ou com displasia. E a displasia pode ser de baixo grau ou de alto grau. E a displasia de alto grau, ela tem uma incidência de até 50% de evolução para adenocarcinoma. Só para vocês verem a importância de se estudar o doente com Barrett. Ele precisa de biópsia seriada, você precisa ter certeza que ele não tem displasia de alto grau. Porque se ele tiver displasia de alto grau, você vai ter que intervir de alguma maneira, porque senão ele tem 50% de chance de desenvolver um câncer gástrico, ou um câncer esofágico, tá? Qual que é a patogênese? É a mesma coisa, é o refluxo gástrico ou duodenal, né? O Barrett não é só o refluxo ácido, pode ser gástrico ou duodenal, que acaba levando o quê?
há um esvaziamento esofágico comprometido, o esôfago não consegue esvaziar de maneira adequada, altera a sua motilidade e ele fica ali, ó, banhado no ácido, mudando a mucosa, mudando a função e até desenvolver ali o epitélio colunar dele. Os sintomas, é aquilo que eu falei para vocês, longa história de doença do refluxo, 20, 30 anos com refluxo, toma remédio, para, e quando chega ali com aquele bite, ele geralmente, ele pode ter ou uma redução dos sintomas ou não sentir nada. Vem com endoscopia para você, ó, tem um bite, encaminharam para o tratamento cirúrgico. Como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por endoscopia. A endoscopia vai mostrar, o endoscopista não dá o diagnóstico, mas ele sugere, olha, a cor é uma cor muito característica, que é aquela cor rosa igual a do estômago, não é aquela cor mais escura, que é aquela cor do esôfago. Falou, aqui parece um bite, mas o diagnóstico ele só é firmado com biópsia. Eu faço uma biópsia e aí vem lá a presença de bite, epitélio intestinal ali na região do esôfago, confirma o bite, e aí ele precisa dizer para você se tem atipia ou se não tem atipia, e no caso de atipia, se é de baixo grau ou de alto grau. E aqui é para vocês saberem qual que é a classificação. A classificação de um Barrett, ele é dividido em curto e longo, e é uma classificação que chama CM. C de circunferência e M de manga, que é aquela prolongação ali do Barrett, né? Então, o endoscopista ele vai mandar para você e falar assim, olha, é um Barrett C3, quer dizer, tem 3 centímetros de toda a circunferência do esôfago, e M7. Tá todo mundo vendo a minha setinha aqui, ó? M é essa lingueta aqui, ó. Tá vendo essa lingueta aqui, ó? Aqui é a circunferência e aqui é a lingueta. Então, quando você classifica o Barrett em curto e longo, você também leva em consideração a lingueta. Então, às vezes fala assim, ele tem um Barrett longo C2, M8. Então, você fala, pô, ele tem a circunferência, ela é pouco comprometida, mas a lingueta vai até lá em cima, tá? Então, essa classificação de Praga é a classificação que se usa para esôfago de Barrett. Como é que eu trato o esôfago de Barrett? Antigamente vinha, olha, esôfago de Barrett veio, vamos operar, vamos ter que operar ali, vamos fazer uma fundoplicatura. Hoje isso já não é verdade mais. E por que não é verdade? Porque a fundoplicatura ela regride o esôfago de Barrett no máximo em 50%. Então, você vai lá, olha, eu fiz a cardioplastia ali nesse doente, e aí eu olhei ali, ó, diminuiu 15% do que era, diminuiu 20% do que era. O esôfago de Barrett, ele fica ali. E aí os clínicos, obviamente, falaram, pô, mas se ele fica ali, para que eu vou operar o doente? Se ele fica aí, é o doente que vai precisar tomar remédio por um período longo. Então, vamos fazer um trabalho comparando inibidor de bomba de prótons e fundoplicatura, vamos fazer vários trabalhos, né? Então, tem vários trabalhos. Tem diferença? Tem. É significativa? É. Mas em alguns pacientes, no paciente obeso, no paciente com alto risco, no paciente que já é idoso, esse doente é melhor que você não opere, que você não faça fundoplicatura. Então, como é que você faz? Displasia de baixo grau. Aí se discute se você, na displasia de baixo grau, se você vai dar omeprazol, vai fazer fundoplicatura. Vários trabalhos mostram benefício das duas, ainda é uma discussão. Quando você pega com baixo grau clínico seguro, ele não manda para você, o gastroclínico, ele fica lá tratando. Quando cai na sua mão, você quer operar. Ainda não tem aí um discernimento, não tem um consenso. Pode ser feito as duas coisas. Antigamente só operava. Hoje você pode ou não operar. Mas o que você precisa fazer, quando tem displasia, é biopsiar. Você precisa saber se essa displasia de baixo grau vai evoluir ou não. E aí, o que se preconiza é que você faça uma endoscopia ali entre 6 meses e 1 ano nos 2 primeiros anos. No alto grau, na displasia de alto grau, você tem 50% de chance de desenvolver câncer. E aí, antigamente, o que se fazia? Não, vamos fazer uma esofagectomia, vamos fazer uma cardioplastia e tentar ali
ressecar a parte do esôfago distal, se fazia diversas coisas. O que define hoje? Olha, a primeira coisa que você tem que saber é: eu preciso fazer endoscopia de 3 em 3 meses nesse doente. E aí os endoscopistas vieram e falaram: por que a gente não tira esse esôfago de Barrett ali todo? E aí eles fazem ablação endoscópica, eles fazem argônio, com excelentes resultados. Excelentes resultados. Então, você vê que cardioplastia para esse tipo de doente não está em consenso nenhum. Ou você vai para uma cirurgia radical, se você tem uma alta chance de desenvolver câncer, ou joga na mão do endoscopista, ele vai resolver para você. E também tem um vídeo, tem vários vídeos, né? Em uma das aulas que tiver ali mais para frente, eu mostro para vocês. É um vídeo excelente, um vídeo espetacular, que o endoscopista mostra cada passo, aonde que ele invade, e ele resseca tudo. Você vê toda aquela mucosa ali mais escura, da cor do estômago, ele vai tirando toda aquela mucosa, depois aquilo cicatriza, ele volta para o epitélio escamoso, e o doente não fica livre, porque você pode eventualmente ali manter o refluxo, não sabe como vai evoluir para frente, mas um doente que ele diminui muito o risco de neoplasia. E aí essas são as novas modalidades: a ablação com radiofrequência, que é o vídeo que eu falei para vocês, a ressecção endoscópica ali, que também pode ser feita, o argônio. Então, muita coisa mudou ali no tratamento, tá? Esse aqui é o que se determina o segmento. O doente que você trata de refluxo, tem o Barrett, não tem displasia, você pode tratar clinicamente, e aí ele pode voltar de 3 a 5 anos. Se ele tem displasia e ela é de baixo grau, você precisa repetir aí entre 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano. E se ele tem displasia de alto grau, entre 2 e 3 meses, você tem que ir lá fazer endoscopia e realizar a biópsia, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu abro aqui para discussão, deve ter um monte de dúvida, a gente tira as dúvidas juntos, vamos ver o que o pessoal está fazendo aí, os mais velhos, mas é basicamente isso aí que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Obrigado. Nossa, até o velho veio hoje, não acredito, cara. Ah, louco, hein? Bom, Julião, ter a presença do Julião, da Yasmin, olha que maravilha, hein? Moral. Dúvidas, pessoal? Vamos bater um papo aí, vamos conversar. Você não trata mais refluxo, né, Yasmin? Não, mas fecho intradérmico como ninguém. Fala pra gente, velho. Aproveita que você veio aqui, vamos ter a honra de você falar. Como é que você trata refluxo ali? Como é que tem sido as suas indicações aí de cardioplastia? Conta pra gente. Abre o fone aí e conta pra gente. Tinha um cirurgião pediátrico que ia vir na aula aqui, ó, não estou achando ele. Abre o áudio, tá sem áudio. Tá sem áudio? Você está sem áudio, Julião? Ah, entendi, não pode. Tá bom. Júlio não pode falar hoje. Deve estar no plantão, né? Fala, Fernandinho, a cirurgia acabou? A cirurgia acabou. Eu arrumei a aula pro clínico Por isso que você certo pôs da o aula. clínico para dar aula, é isso não? É isso aí. Cada vez mais a gente deixa de operar, pelo avanço das medicações, né? Os inibidores de bomba avançaram demais. Hoje a gente tem o dexlansoprazol, que é o Dexlant, que segura muito bem clinicamente o doente. Tem outras drogas aí que estão em teste. E a gente viu que muitas das indicações cirúrgicas que a gente fazia, a gente não deveria fazer, né? Pacientes com distúrbio de motilidade do esôfago, pacientes com refluxo, às vezes o paciente vem, tem um Demister de 16, 17, é aquele alterado, mas é aquele próximo ao normal, né? E você corrigindo alguns fatores dele, você melhora. E já passamos realmente, como você falou no começo, alguns perrengues com pessoal que operava e aí vinha com disfagia, meses perdendo peso, não consegue comer. Então, é uma cirurgia que tem que ser muito, muito, muito bem
pensada aí para fazer. Não é uma cirurgia difícil de se fazer, tem suas nuances aí, mas é uma cirurgia realmente tranquila, mas é um doente chato no pós-operatório, é um doente que exige mais de você, é um doente que nos primeiros 2 meses aí, ele vem umas 3, 4 vezes no teu consultório, porque ele não se adapta no começo. Às vezes tem desconforto, tem disfagia, muita perda de peso, a gente fala que vai perder aí em torno de 4 a 7 quilos aí no pós-operatório. Então, é realmente complicado. Então, cada vez menos a gente vai operando, mas é uma doença que é muito prevalente, né? E a briga cirurgião-otorrino é impressionante. O otorrino vem, otorrino e o pneumo, né? Ah, eu tenho uma tosse crônica, uma pneumopatia aí por causa de refluxo. Aí você olha e o paciente só tem gastrite, né? Não tem nada demais. Será que o paciente, então, não tem refluxo? É só endoscopicamente alterado se tiver esofagite que o paciente tem refluxo? Não. Então, você precisa lançar a mão da pegametria, da manometria, para poder fazer o diagnóstico correto ou até mesmo para afastar aquela patologia. Então, você pede uma manometria, tem um esôfago que tem alguma distúrbio de motilidade ou não, pede uma manometria, uma pegametria que não tem nada. Você olha, aqui eu não tenho como operar, não faz sentido o tratamento cirúrgico para esse paciente. Mas é uma doença muito prevalente, precisa saber tratar, precisa saber pedir principalmente a impedância pegametria, levamos um tempo para entender, né? No começo não se pedia isso daí, depois você vê que o refluxo alcalino é muito importante também nessa patologia. É uma aula que precisa entender, porque a gente pega bastante doente assim no consultório. Muito bom. Tercião, a cirurgia acabou? Cirurgia acabou. Acabou, Tercio mas você falou vai ter um isso ano refluxo mais passado. tarde, hein, Terção? Nós operamos, para dizer que a gente não opera mais, nós operamos um caso esse mês, né, Fernando? Final do mês passado. Exato. Operamos, tivemos um esse mês. Mas cada vez vem diminuindo menos a indicação cirúrgica, né? A cirurgia acabou. Chefe, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Como que o senhor faz